Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Gostaria de, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, renovar os agradecimentos aos serviços pela disponibilidade sempre manifestada e pela excelência do trabalho produzido ao longo destes meses e também realçar nesta, que é das nossas últimas reuniões, que, felizmente, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, ao contrário de outras comissões parlamentares de inquérito, não foi vítima de qualquer tentativa de silenciamento. Este facto não deveria ser realçado, não fosse dada a circunstância de facto de ter acontecido noutras comissões parlamentares de inquérito. Quanto ao relatório final, a primeira nota que gostaríamos de assinalar reside no facto de esta versão preliminar se revelar, do nosso ponto de vista, claramente marcada pela visão política do Sr. Deputado Relator sobre os temas de energia. E isso explica que muitos dos juízos nele constantes assentem, em muitos casos, mais em depoimentos e depoimentos meramente opinativos do que em factos subejamente documentados e, portanto, facilmente verificáveis. Isso também explica que muitos depoimentos sejam destacados e exatamente sobre a mesma temática, outros sejam de todo desconsiderados. Por isso é que também são incluídos no relatório temas que não foram objeto dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E dava como exemplo a abordagem que é efetuada ao Decreto-Lei número 78/2011 sobre o deferimento de custos. Por isso é que são omitidas opiniões que, sempre que as mesmas contrariem a tese do Sr. Deputado Relator. Por isso é que são incluídos na proposta do relatório final gráficos elaborados pelo próprio Sr. Deputado Relator com base em dados não verificados ou suscetíveis de verificação pelos demais elementos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Por isso é que o Sr. Deputado Relator considera que a Comissão Europeia errou por 3 vezes nas apreciações que fez sobre o tema do SCOMEC e do domínio público hídrico, apreciações que tiveram na sua base nem mais nem menos que a própria legislação comunitária e que sugira por essa via que seja notificada novamente a Comissão Europeia para se pronunciar exatamente sobre os mesmos temas. Por isso é que, do nosso ponto de vista, estranhamente, é omitido neste relatório algo que, do nosso ponto de vista, é suscetível de constituir uma das rendas apuradas por esta Comissão Parlamentar de Inquérito e que resulta da extensão graciosa do prazo da concessão da Rede Nacional de Transporte à REN por 7 anos. Esta extensão, insisto, está documentada no acervo documental desta Comissão e o próprio Sr. Presidente da REN, em exercício, quando confrontado com esta questão, não soube indicar nenhuma, rigorosamente nenhuma contrapartida a favor do Estado pela concessão deste benefício. Por isso é que, aqui e ali, são feitas apresentações tendenciosas quanto às responsabilidades políticas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sinceramente, chegamos a ficar com a sensação de que as mais de 200 horas de audições desta Comissão Parlamentar de Inquérito, as mais de 55 personalidades ouvidas presencialmente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, as muitas dezenas de depoimentos por escrito que foram prestados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, o acervo documental de que dispomos serviu de muito pouco ou muito pouco terá contribuído para a evolução do pensamento do Sr. Deputado Relator. Sem embargo, sendo esta uma versão preliminar, estamos naturalmente todos a tempo de corrigir estas e outras fraquezas estruturais que o documento, do nosso ponto de vista, apresenta e que passo sinteticamente a explicitar. Desde logo, que é comum a todos os capítulos, é uma análise pouco aprofundada do enquadramento legislativo e contratual, a não inclusão dos diferentes pontos de vista e informações técnicas relevantes apresentadas em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito e a não inclusão do impacto das soluções alternativas sempre que estas são referidas.
Não se trata naturalmente aqui de fazer um repertório de todas as declarações e de todos os documentos, mas de facto, nesta matéria, julgamos que o relatório se apresenta de uma forma insuficiente. Numa análise mais detalhada, capítulo a capítulo, oferece-nos dizer o seguinte: quanto aos CAI, capítulo 1, dos CAI aos CMEC. O PSD entende que não é possível uma compreensão desta temática se não formos capazes de fazer uma separação clara daquilo que são os CAI e daquilo que são os CMEC. É importante esta separação, como é importante, do nosso ponto de vista, identificar os exatos limites temporais da responsabilidade de cada um dos governos perante estes dois instrumentos. Entendemos também que é preciso identificar claramente as decisões que vincularam o Estado e aquelas que não vincularam o Estado. É ainda necessário, quanto a esta matéria, do nosso ponto de vista, identificar com absoluta certeza quem beneficiou das alegadas rendas excessivas dos CAI da EDP. Quais os riscos da não neutralidade dos CMEC face aos CAI, identificados pela ERSE, e qual foi o seu grau de materialização ao longo destes anos. É preciso identificar com absoluta clareza quais os riscos do agravamento das condições de concorrência no mercado eletroprodutor dos CMEC face aos CAI, identificados pela Autoridade da Concorrência, e qual o seu grau de materialização também ao longo destes anos. É preciso ainda identificar nesta matéria, do nosso ponto de vista, qual é, afinal, o impacto no equilíbrio tarifário da parametrização dos CMEC efetuado durante os governos do engenheiro José Sócrates. Quais os impactos do mecanismo CMEC identificados pelo parecer da ERSE em 2017? E quais são, e qual é o valor, afinal, das rendas excessivas existentes no âmbito exclusivo dos CMEC? Ao longo destas audições, foi oferecida resposta a todas estas questões. Foi oferecida resposta a todas estas questões. E muitas delas estão, ademais, sustentadas em documentação que consta do acervo desta Comissão. Ainda quanto a este capítulo, referir cinco críticas, que devem ser realçadas do nosso ponto de vista. Por um lado, uma descontextualização, não sabemos se intencional ou não, de uma entrevista do engenheiro Mira Amaral ao Expresso, a 3 de março de 2007, que, do nosso ponto de vista, poderá ter o intuito de aparentar uma responsabilidade deste, ou seja, do engenheiro Mira Amaral, pela extensão dos CAI às centrais da EDP, uma questão que foi amplamente discutida nesta Comissão Parlamentar de Inquérito e que foi afirmada em sentido contrário, tanto pessoalmente pelo próprio engenheiro Mira Amaral, como pela documentação existente e ainda por todos os depoentes questionados sobre esta matéria. Por todos, não, apenas com uma exceção, o engenheiro Pedro Sampaio Nunes. Não deixa de ser interessante assinalar que é a assunção como credível das declarações do engenheiro Sampaio Nunes sobre a ilegalidade dos CAI, uma ilegalidade que nunca foi questionada por nenhuma instituição. Não deixamos também de notar, negativamente, uma seletividade intencional por parte dos conteúdos dos pareceres da ERSE e da Autoridade da Concorrência, omitindo, nesta matéria, a circunstância de não se terem materializado no tempo os riscos que foram antecipados pelos mesmos, e esse facto, do nosso ponto de vista, ficou cabalmente demonstrado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Referência ainda também para um certo branqueamento da responsabilidade dos governos do engenheiro José Sócrates e de Manuel Pinho na parametrização e aplicação dos CMEC. Quanto ao capítulo 2º, extensão sem concurso do uso do domínio público hídrico a favor da EDP e metodologia, de cálculo da compensação a pagar ao SEN. Também aqui, do nosso ponto de vista, é relevante que o relatório final identifique
também eu com clareza, respostas às seguintes questões. Se havia ou não a obrigação legal de proceder a um concurso público para a extensão do domínio público hídrico. Se havia vantagem para os consumidores da existência de um concurso público para a extensão do domínio público hídrico. Se havia que considerar ou não a relevância estratégica das barragens num contexto de defesa do interesse nacional. Quais foram, afinal, as alterações operadas pelos Decretos-Lei 185/2003 e 240/2004 no que respeita à ausência de concurso público na extensão da concessão do domínio público hídrico a favor da EDP. Quais foram os impactos, e refiro-me aos impactos vinculativos operados pelos acordos de cessão antecipada do SCAI? E qual foi, sobre esta matéria, a evolução da posição da União Europeia? Tudo questões que os depoimentos prestados nesta Comissão Parlamentar de Inquérito ofereceram as respectivas respostas. Terceiro capítulo, prorrogação da atividade das centrais de Sines e do PEG para além do prazo dos SCAIs. Também aqui não temos dúvidas que o relatório final deveria procurar, por um lado, relacionar os direitos vindos do SCAI com os direitos contidos no SCMEC e identificar se estes violavam o equilíbrio contratual. Por outro lado, saber quais foram, também nesta matéria, as alterações operadas pelos decretos-leis que acabei de fazer referência, no que respeita à prorrogação da atividade das centrais de Sines e do PEG para além do prazo dos SCAIs. Em nossa opinião, é determinante que o relatório final possa identificar quais foram efetivamente os impactos operados pelos acordos de cessão antecipada do SCAI e se estes eram ou não vinculativos. E quais foram os impactos da venda dos terrenos da central do PEG. Finalmente, é preciso oferecer resposta a três outras perguntas. Primeira, se a alteração das bases do Sistema Elétrico Nacional operada em 2006 poderia alinhar a licença de Sines com a duração do SCAI. Segunda pergunta, qual é o valor, então, das rendas excessivas e qual o diploma que, efetivamente, lhes dá origem. Quanto à remuneração dos terrenos da REN, duas críticas prévias. A primeira é, como aqui já fizemos referência, à exclusão de outros benefícios que a REN obteve, nomeadamente com a extensão graciosa da concessão por 7 anos. Por outro lado, o Sr. Deputado Relator alega que existem, sobre esta matéria, remuneração dos terrenos da REN, existem valores que não deveriam ter sido pagos e que estas rendas representam um sobrecusto, mas aqui, ao contrário do que propõe para outros casos, não apresenta nenhuma intenção de aplicar qualquer correção retroativa. Ao contrário, como eu referi, que acontece noutros casos. Também, quanto a esta matéria, é importante oferecer resposta às seguintes perguntas. Quais foram os factos que obrigaram à separação da REN e da EDP e quando é que efetivamente ocorreu e em que termos ocorreu essa separação? A partir de quando e porquê passou a existir a obrigatoriedade de haver uma remuneração dos terrenos da REN? Não está identificado com clareza. Qual foi a evolução do valor anual dessas rendas? Qual foi o valor anual, a evolução do valor anual dessas rendas e ao abrigo da qual ela mesma foi produzida? Quais os contornos da entrada do capital privado na REN em todas as fases da sua privatização? Finalmente, qual o enquadramento, que nós não descobrimos, qual o enquadramento legal para a extensão por 7 anos da concessão da RNT à REN? Quinto capítulo, remuneração de produção em regime especial. Aqui é determinante para nós que seja possível nomear quando ocorreram as grandes, e eu aqui insisto, as grandes atribuições de potência renovável, qual a legislação em vigor e qual foi o método de atribuição.
Por outro lado, importa também determinar se houve ou não externalidades positivas para o interesse público. Porque se há aspectos que, eventualmente, são negativos, outros haverá que, eventualmente, possam ser positivos. E ambos devem constar, do nosso ponto de vista, neste relatório. Capítulo 6, dívida e diferimentos tarifários e mais-valias da sua titularização. Bom, parece-nos evidente que o tema da titularização dos CMEC, desde logo, não tem nenhum tipo de relação com o conteúdo deste capítulo. E, por isso, do nosso ponto de vista, era desejável que pudéssemos remover o tema da titularização dos CMEC para o capítulo dos CMEC e não inserindo o mesmo, não seja na dívida e diferimentos tarifários e mais-valias assim da sua titularização. Porque, se o fizermos, estamos certos que poderemos compreender melhor toda esta temática, a temática dos CMEC. Mas não podemos deixar de notar que o Sr. Deputado Relator procura, nesta matéria, demonstrar que a melhor estratégia seria a partilha de ganhos e perdas com as operações de titularização. E, de facto, faz um esforço nesse sentido. Ora, o Sr. Secretário de Estado de Energia, Artur Trindade, e o próprio Dr. João Galamba foram veementes contra esta opinião que o Sr. Deputado Relator expressa na versão preliminar deste relatório. E o próprio Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, Dr. Jorge Seguro Sanches, criou ele próprio um grupo de trabalho onde, quando foi Secretário de Estado, onde discutiu o tema, e também ele nunca optou por essa via. E, por isso, nós não podemos aceitar que o relatório nesta matéria faça um certo enviesamento de testemunhos e reproduza parcial e, como referido, enviesadamente, documentos para suportar uma tese legítima do Sr. Deputado Relator, mas que, convenhamos, ninguém defendeu de uma forma conveniente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Quanto ao capítulo 9, não nos oferece, neste momento, considerações sobre o capítulo 7 e 8, capítulo 9, medidas do memorando da Troika. Também aqui, 3 questões que gostaríamos de assinalar. A primeira era importante identificar quais foram as medidas de redução de custos implementados. Uma identificação clara, sem margem para dúvidas. Quais foram, efetivamente, os seus impactos? Como é que estas medidas se enquadram com a sustentabilidade do próprio sistema elétrico nacional? Quanto aos considerandos, nesta parte do relatório, chamar a atenção que há aqui alguns erros de análise, sobretudo quando compara medidas que produzem efeitos para além de 2020 com os efeitos até 2020. E, por isso, com esta confusão, resulta também uma outra confusão, que é confundir, peço desculpa a redundância, por vezes, as reduções que ainda irão produzir efeitos no futuro com a existência desses mesmos efeitos. E, portanto, esta matéria, do nosso ponto de vista, não está clara e é importante que o esteja. Capítulo 11º. O novo regime remuneratório da produção eólica, aprovada em 2013. Também aqui, 4 questões que devem constar as respectivas respostas, que, ademais, foram oferecidas durante as nossas audições. Qual a relação entre o Decreto-Lei 35/2013 e o regime que revoga o Decreto-Lei 33A/2013? Como calcular os impactos do referido Decreto-Lei? Como devemos ou devem ser interpretados os sucessivos pareceres da ERSE sobre esta matéria, que, como sabemos, foram vários. E acho que aqui deve ser equacionada se deveria haver alguma medida adicional
nesta matéria. Capítulo 12º, sobre equipamento, também aqui 3 perguntas. Quais são as vantagens e inconvenientes de um regime como o de sobreequipamento? Se os benefícios são inferiores ou não aos eventuais custos, é importante que isto fique claro, e qual a evolução dos parâmetros e de metodologias ao longo dos anos, incluindo-se o atual regime ainda é ou não justificável. 13º capítulo, estou quase a terminar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mecanismo clawback. Bom, aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós entendemos que o relatório não espelha, pelo menos não espelha de uma forma equilibrada, os pontos de vista críticos da visão do Bloco de Esquerda e do próprio Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado de Seguros. Do nosso ponto de vista, este relatório não espelha de forma equilibrada porque não reproduz bem o argumentário, quer os elementos trazidos a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente pelo Secretário de Estado, Artur Trindade. Também referir que aqui o relatório cita, erradamente, insisto, o relatório cita erradamente uma carta do Sr. Dr. Eduardo Catroga, que nada tem a ver com esta matéria, mas sim tem a ver com um SCMEC, tal como foi corroborado por todos os depoentes e objeto de um desmentido público ou uma notícia da USA em outubro de 2018. De igual modo, o relatório também cita erradamente um texto da ERSE que diz exatamente o contrário do que vem citado no relatório. E este erro surge por uma razão muito simples. Surge porque o Sr. Deputado Relator cita o Dr. Gonçalo Capitão, que por seu turno aparece a citar a ERSE, pois este consultor, como sabemos, era membro do gabinete do Dr. Seguro Sanches, comete o erro inicial de citar erradamente a ERSE e depois nós percebemos que o erro se mantém até à sua inserção no próprio relatório final. Também é sobre esta matéria 2 questões que era importante oferecer a respectiva resposta. É saber em que medida este mecanismo de redução de custos deveria ou não constar no relatório e em que termos, e qual o montante global da redução de custos associados a esta medida. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre todos estes aspectos, sobre todas estas questões, sobre todos estes considerandos, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata apresentará as respectivas propostas de alteração, fundamentadas, como não podia deixar de ser, nos depoimentos prestados, nos documentos que constam do nosso acervo documental, esperando naturalmente a sua boa análise e acolhimento por parte do Sr. Deputado Relator e por parte dos demais grupos parlamentares e, concomitantemente com essas propostas de alteração, naturalmente que também apresentaremos as alterações que se impuserem às respectivas conclusões por capítulo e às respectivas conclusões finais. Muito obrigado.